Um espião precisa se aproximar do líder do Partido da União Nacional para evitar que a trégua entre o leste e o oeste se desfaça. Para isso, precisa se casar e ter uma criança, mas acaba se metendo em várias confusões, onde encara ladrões, investigações, o sistema de educação e até mesmo sua própria esposa. Fala amigos, sejam muito bem-vindos, eu sou o Note e estamos no anime Spy Family. Um carro seguia seu caminho na pista, até que de repente o freio para de funcionar. Por causa disso, perde o controle e explode com a queda. Nele estava um dos diplomatas da Ostânia, onde acreditam que isso tudo foi planejado pela extrema-direita do leste. Então, para descobrir se estão tramando uma guerra contra o Aestalis, eles decidem mandar seu melhor agente, chamado Twilight. Nesse momento, Edgar pegava as provas de que o ministro das Relações Exteriores usa peruca para forçá-la a renunciar. Depois que vai embora, outra igualzinha aparece atrás dele, onde o cara percebe que foi enganado. Quem pegou as informações foi o espião Twilight, o homem que sobreviveu a uma guerra de informações sigilosas por ser um mestre dos disfarces. Assumindo a identidade de Robert, ele janta com sua namorada tagarela, chamada Karen, a filha de Edgar. Ao mesmo tempo que um casal concretizava seus laços, Robert termina com Karen, dizendo que suas conversas são uma chatice. A família dela não era mais útil para a missão, então um homem conhecido como Robert não existe mais. Na estação de trem, ele troca de jornal com um informante, onde tem os detalhes de sua próxima missão. Seu próximo alvo é o líder do Partido da União Nacional, Donovan Desmond, uma grande ameaça à trégua entre o leste e o oeste, então deve se aproximar dele para investigá-lo. Para isso, precisa de uma esposa e uma criança. Desmond é um homem cauteloso, que só frequenta as reuniões sociais na escola de elite onde seu filho estuda. Sua criança deve entrar na escola e o prazo de inscrição acaba em uma semana, fazendo ele rasgar o jornal por ter que conseguir um filho em 7 dias. O nome da missão é Operação Strix. Operação essa é essencial para manter a paz entre o leste e o oeste. Em seu novo apartamento, ele checa se o local não está grampeado e decide comprá-lo. Sua nova identidade é como Lloyd Forger, que trabalha como psiquiatra. Em seguida, ele vai até um orfanato gerenciado por um velho bêbado, dizendo que ele pode levar a criança que quiser. Lloyd observa que o ambiente é horrível e pede por uma criança alfabetizada. O velho então sugere Anya, dizendo que ela é uma boa menina, mas o que ele realmente queria era se livrar dela logo. De alguma forma, ela lê a mente de Lloyd, que estava pensando que as crianças precisam ter 6 anos para entrar no colégio Eden, e ela diz que tem 6 anos. Anya pega o jornal para fazer as palavras cruzadas, então ouvindo os pensamentos dele, a menina consegue completá-las perfeitamente. Pensando que ela tem uma inteligência inacreditável, Lloyd decide levá-la, que fica empolgada descobrindo que ele é um espião. Anya é uma telepata, também conhecida como Cobaia 007, e foi criada como experimento de uma organização. De frente ao apartamento, Lloyd fala para Anya que se perguntarem, ela sempre foi sua filha, onde ela decide chamá-lo de papai. Após se apresentar para uma senhorinha, Anya entra em sua nova casa e vai direto para a TV, colocando seu desenho favorito, Guerra de Espiões, que estava falando sobre uma pistola com silenciador. Lloyd fala que vai dar uma saidinha e, pensando que é uma aventura, ela agarra a perna de seu novo pai, que no meio do caminho fala pra ele que quer uma pistola com silenciador. Lloyd reflete que um mestre espião não deve chamar a atenção, mas a garotinha não colaborava, e uma senhorinha aconselha que ele segure a mão de sua filha. Com uma mão presa, ele reflete que será difícil de se preparar para uma emboscada. Ouvindo isso, Anya larga sua mão e se esconde debaixo de uma placa. Lloyd começa a pensar que ela o odeia e que deve aprender mais sobre essa criatura, pois é o primeiro passo rumo à paz. Entendendo que isso levaria à paz mundial, Anya começa a dizer que gosta de amendoim e também das coisas que não gosta. Ela tenta comprar um pôster com 10 pentes, mas não é assim que funciona. Lloyd pensa que a menina na verdade é burrinha e se dá tempo de trocar por outra. Chorando, ela pede para não ser devolvida. Então, para não causar ainda mais confusão, ele oferece amendoim para ela parar de chorar. A caminho de casa, ele reflete que ela tem um comportamento irracional. Como não entendia isso, ele compra alguns manuais, conhecidos como livros para cuidar de criança, onde questiona se pais e mães do mundo todo sempre executam missões difíceis assim. Lendo um que fala sobre o futuro, ele afirma que vai devolvê-la para o orfanato assim que sua missão terminar. No dia seguinte, os dois estavam discutindo porque Anya não queria estudar para a prova, pois sabe que só precisaria ler a mente dos outros. Vendo que não conseguiria convencê-la, Lloyd decide que vai sair sozinho. No entanto, ela faz de tudo para tentar segui-lo, mas acaba sendo encontrada todas as vezes. Conversando com Frank, diz que teve que fazer uma barricada na porta para poder sair de casa. Seu amigo entrega o envelope das perguntas que vão cair na prova, e também os registros sobre Anya que o orfanato não sabia, mas não encontrou sua data de nascimento, idade ou algo sobre seus pais.
Tudo que descobriu é que ela já teve 4 sobrenomes e foi devolvida todas as vezes. Em casa, Anya estava muito entediada, refletindo que queria recuperar uma bomba. Lembrando da senha que seu pai usou para trancar a porta, ela entra no quarto e encontra o equipamento de espionagem para mandar mensagens, que acabam sendo interceptadas pelos agentes do leste, que dizia para pegá-lo se fossem capazes. Depois que termina, Anya arruma a bagunça que fez e fala que vai ter que ir embora se seu pai descobrir que ela pode ler mentes. Lembrando do tempo que era usada como cobaia de experimentos por cientistas que supostamente desejavam a paz mundial. Ao chegar na porta de casa, Lloyd logo nota que tem algo estranho e quando abre a porta é atacado pelos agentes, mas consegue facilmente lidar com eles com uma lata de sardinha em uma cadeira. Ele percebe que Anya foi raptada e pensa em encontrá-la agora mesmo, mas acaba sendo atingido por um dos invasores. Enquanto isso, Anya já estava no covil dos agentes do leste, onde acaba tendo desentendimento e Anya presencia uma pistola com silenciador fazendo sua função, vendo que ele é um malvado de verdade. Os outros então chegam levando Lloyd amarrado. O chefe tira o pacote que cobre seu rosto, descobrindo que aquele na verdade é o seu agente, e Lloyd já havia fugido com a menina. Percebendo que é seu pai, ela começa a chorar. Lloyd reflete que odeia ouvir crianças chorando, isso porque lembra da sua infância, onde ninguém estendeu a mão para salvá-lo, o deixando em completo desespero. Ele então diz que vão brincar de pega-pega e que ela ganharia se chegasse no posto policial e entregasse aquele bilhete. Lendo sua mente, ouve que se mostrar o papel, irão colocá-la em um orfanato melhor. Enquanto corria, Twilight reflete que seu único erro como espião foi colocar a garotinha em perigo, e retirando sua máscara, lembra que se tornou um espião para criar um mundo onde crianças não precisassem chorar. De volta ao galpão, os agentes acabam acionando um gatilho que cobre o lugar inteiro com farinha de trigo, facilitando para o mestre dos disfarces derrubar um por um. Quando a poeira cessa, Edgar se depara com seus homens caídos e com Twilight atrás dele, que pergunta como estava sua filha Karen, revelando todas as informações que tem sobre ela. Twilight o ameaça, dizendo que se ele quer que sua filha tenha uma vida normal, vai deixá-la em paz a partir de agora. Saindo do local, ele se depara com Anya, que vai abraçá-lo, alegando que estava brincando de pega-pega com os tios. Ela diz que quer ir pra casa e que vai chorar muito se for abandonada. Lembrando dos sobrenomes que Anya já teve, fala pra ela que já está na hora de irem pra casa, porém diz que vão se mudar e que ela deveria estudar quando chegar na nova moradia. No dia do exame de admissão, Anya não conseguia ler a mente dos outros por serem muitos pensamentos. No entanto, ela lembra das aulas que teve com seu pai e começa a resolver as questões. No quadro de aprovações, Lloyd nota que ela conseguiu passar e fica muito feliz com isso. Porém, a exaustão acumulada chegou de uma vez e ele acabou desmaiando. Já em casa, Anya atende a porta e recebe uma carta do carteiro, mas quando vai entregar para seu pai, ele ainda estava desmaiado, então decide dormir junto com ele. Quando acorda, ele lê a carta do colégio Eden, dizendo que não aceitariam fazer entrevista com candidatos que tenham pai ou mãe ausentes, e eles não têm uma mamãe. Uma das ideias deles foi vestir Frank como se fosse uma mulher, mas ele não servia para fazer o papel de mãe, então agora só restava a Lloyd avaliar suas opções. Na prefeitura, um grupo de mulheres estavam conversando sobre um ladrão que entrou no escritório e só informações de garotas foram roubadas. Elas pedem a opinião de Yor Briar, que tem um gosto peculiar. Camille diz que ela é uma mulher muito bonita e facilmente conseguiria um pretendente, mas Yor diz que está satisfeita apenas por ter um emprego. Em um tom de deboche, Camila diz que ela já tem 27, então deveria tomar cuidado, pois por causa dos espiões, as pessoas estão sendo denunciadas por qualquer motivo, assim como foi com uma solteira de quase 30 anos, que foi denunciada por seus vizinhos. Yor agradece o aviso e Camila a chama para uma festa que vai fazer no final de semana, dizendo para ela levar o seu parceiro consigo. À noite, em sua residência, Yor recebe uma ligação de seu irmão Yuri, que está preocupado com sua irmã por ela ser meio esquisita. Ele questiona se não já está na hora dela se casar, isso porque talvez seja promovido e ficará ainda mais ocupado, por isso sugere apresentar alguém a ela, mas Yor fala que vai em uma festa com um parceiro. Sabendo que vai ser com seus colegas de trabalho, Yuri diz que pedirá para o seu amigo Dominique lhe contar tudo sobre esse cara depois e que vai adiar a promoção até saber se ele é um cara legal. Depois que ele desliga, ela começa a pensar que tem que encontrar alguém pelo bem da promoção do seu irmão. Seu telefone toca de novo, mas dessa vez é o lojista, dizendo que tem um cliente para a Rosa Selvagem, e a expressão de Yor muda drasticamente. Então, no local que lhe foi informado, ela começa a eliminar os guardas do seu alvo, e quando encontra o vice-ministro Brennan, pergunta se ele
ele concederia a honra de tirar sua vida. Ela é uma assassina com o codinome de Rosa Selvagem e aprendeu as habilidades do seu ofício muito jovem. Yor percebe que infelizmente rasgou o vestido e agora não pode ir para a festa. Na casa dos Forger, o cabeludo leva para Lloyd todos os arquivos das mulheres solteiras da prefeitura e que ele deve escolher uma que seja refinada por causa da escola de prestígio e está disposta a se casar em 48 horas. Mas Frank sabe que uma deusa dessas não existe. Como as agentes foram pegas na caça aos espiões, Lloyd não pode correr o risco de escolher uma delas. Porém, Frank diz que Anya é o risco ambulante, pois ela não parece ser a filha de uma família rica. Lloyd pensa em dar um jeito na aparência dela, então leva ela até o ateliê. Enquanto elas tiram suas medidas, Lloyd nota que a costureira é casada. A proprietária estava na lista, mas já foi presa por atividades políticas, então o risco era alto demais. Yor de repente surge atrás dele como um anjo caindo do céu, que na verdade está ali para consertar seu vestido. Lloyd fica surpreso dela ter se aproximado sem que ele tenha percebido. Ele lembra que ela estava na lista de Frank, onde relatava que seus pais estão mortos, tendo apenas um irmão mais novo, ambos com histórico limpo. Percebendo que estava sendo encarada, Yor pergunta se pode ajudar com alguma coisa. Lloyd pede desculpas, alegando que estava admirando sua beleza, deixando Yor surpresa por alguém ter uma impressão positiva de sua aparência. Anya aparece chamando por seu pai, fazendo Yor pensar que quase se atirou para um homem casado. Lendo sua mente, a pequena telepata descobre que Yor é uma assassina, e por também estar com um espião, Anya fica extremamente empolgada. Vendo que Lloyd ia desistir de chamá-la para ser sua esposa, e Yor queria evitar confusões desnecessárias, Anya faz a ponte para os dois, dizendo que se sente muito sozinha por não ter uma mãe. Vendo que ele não é casado, Yor explica sua situação e pede para que ele fosse seu acompanhante, assim deixaria seu irmão mais tranquilo. Lloyd aceita, porém pede para que ela se passe pela mãe de Anya durante a entrevista, e claro, usou sua lábia para criar uma mentira deslavada, onde ela acabou aceitando. Nas compras para o jantar, Lloyd recebe uma missão de um dos informantes para recuperar obras de artes roubadas e eliminar o grupo de contrabandistas. Como era na mesma noite do seu compromisso com Yor, ele levou o cabeludo para ajudá-la a cumprir essa missão rapidamente, para que assim ele chegue a tempo no seu compromisso. Enquanto Yor esperava seu acompanhante, que já estava atrasado, o mesmo acabava de sentar a porrada nos contrabandistas e fugir de van a toda velocidade para seu encontro. Como Lloyd não apareceu, Yor foi sozinha para a festa de Camila para manter boas relações de trabalho, onde a anfitriã e suas amigas ficam cochichando sobre denunciar Yor por ser uma espiã. Dominique se aproxima para conversar com Yor, mas a maldita da Camila age de forma rude com sua convidada, dizendo que vai contar para Yuri que sua irmãzinha foi sozinha para a festa. Yor pensa em simplesmente sumir com todos os adultos ali presentes, mas acaba se contendo e decide ir embora. Quando estava prestes a fazer isso, Lloyd aparece com seu rosto cheio de sangue, pedindo desculpas pelo atraso e dizendo que é o marido de Yor, sendo que ela só precisava de um namorado. Ele diz que o motivo do sangramento é porque um dos seus pacientes da psiquiatria teve um surto e uma coisa levou a outra. Não aceitando que ela é casada com um cara boa pinta, Camila tenta derrubar uma bandeja de gratinada em Yor, mas ela acaba segurando no maior estilo. Camila diz que Yor fazia massagem em homens e hotéis antes de trabalhar na prefeitura. Lloyd diz que acha isso maravilhoso. Ele explica para o pessoal que Yor perdeu os pais quando ainda era muito jovem e fez de tudo para cuidar do seu irmão sem pensar em si mesma, comentando que suportar um trabalho impiedoso requer uma enorme dedicação, sendo um grande motivo para se orgulhar. Eles são atacados pelos contrabandistas remanescentes. Lloyd diz que eles são os pacientes que ainda não se recuperaram, e por incrível que pareça, ela acredita. Enquanto fogem, Lloyd aplica o que ele chama de tratamento de vanguarda, e quando estava prestes a ser pego de surpresa, Yor manda o agente pra longe, pedindo desculpas por ter aplicado o tratamento, mas o espião achou isso incrível. Enquanto corriam, Yor sugere que eles se casem, o que pega Lloyd desprevenido, mas ela diz que seria uma boa camuflagem para os dois, já que ela não quer que duvidem dela por ser solteira. Lloyd então sugere irem preencher a papelada na prefeitura. Ele se protege dos tiros e com o pino da granada que lançou nos pacientes, Lloyd pede Yor em casamento, e ela aceita. No dia seguinte, Yor se muda para a casa dos Fogger, onde Anya lhe dá as boas-vindas, a chamando de mamãe. Lloyd fala que um amigo seu que é juiz já acertou os papéis, dizendo que eles se casaram no ano passado. Anya então apresenta os cômodos da casa para sua nova mãe e lhe apresenta o Sr. Quimera. Ela fica encantada com seu novo quarto e Anya diz que ajudou a limpar, quando na verdade só caiu no balde de água. Enquanto conversavam sobre comprar roupas novas para ir ao colégio Eden, Anya decide ajudar sua mãe desempacotando as caixas, mas Yor a impede, pois elas estavam cheias de armas. Eles então começam uma simulação de entrevista. Lloyd faz umas
duas perguntas para Anya, mas não se saiu tão bem como pensava. Ele também faz duas perguntas para Yor, que responde elas de uma forma meio perturbadora. Pela primeira vez em uma década, Lloyd se vê sem esperanças em completar uma missão, então decide que vão sair para se acostumar com o cotidiano de uma família de classe alta. No caminho, Anya segura a mão de sua mãe, mas fica apavorada quando lê os seus pensamentos, ouvindo que Yor uma vez abraçou seu irmão tão forte que quebrou duas costelas dele. Lloyd então leva elas para a ópera, mas as duas não lidaram muito bem com o ambiente. Em seguida, leva ambas para o museu, onde Anya fica zombando as artes e esculturas, já Yor estava ficcionada no quadro de uma guilhotina. Eles vão até o alfaiate comprar algumas roupas para Yor, e como Anya estava animada com sua roupa de sair, eles decidem tirar uma foto para guardar esse momento especial. Observando as duas na mesa do restaurante, Lloyd novamente se vê sem esperanças e coloca toda a culpa em si mesmo. Yor sugere que eles saiam para tomar um ar e leva eles a um parque bem tranquilo e relaxante. Lá eles observam uma senhorinha que dormiu no ponto e foi roubada. Yor vai atrás dele, mas não consegue encontrá-lo. Lloyd nota que ele se disfarçou na multidão. Anya lê os pensamentos de todos e consegue encontrar o ladrão. Então, para não revelar seus poderes, ela diz que está com fome e aponta para uma loja de bolo. Com isso, Lloyd acha o batedor de carteira e captura ele no maior estilo. Eles entregam a carteira para a senhora, que os agradece e diz que eles formam uma família linda. De volta em casa, eles fazem uma simulação melhor do que a última vez, e Lloyd fica envergonhado ao ouvir sua filha dizendo que o que ele fez foi muito maneiro. Finalmente chegou o dia da entrevista no gigantesco colégio de elite. Adentrando no instituto, Lloyd percebe que os professores estão observando a ação de todo mundo para escolher aqueles que são dignos daquela escola. O inspetor Harry Henderson diz que nenhum deles parece ter elegância e sugere que eliminem todos que não demonstrem traços de elegância, mas reconsidera ao ver os Fogger reverenciando a estátua do fundador da escola. Percebendo tamanha elegância, ele decide testá-los para saber se não foi uma família criada para o exame. Mais à frente, eles observam um garotinho entalado na água de esgoto. Claramente era parte do teste, então eles decidem ajudá-lo. Para a surpresa do inspetor, Lloyd enfia o pé na água suja e puxa a criança para fora. Decepcionado, Henderson diz para eliminá-los, mas novamente é surpreendido quando vê que eles trouxeram outra muda de roupa. Uma baita demonstração de elegância, ficando mais animado para o próximo teste. Então os animais da fazenda começam a perseguir as pessoas, porém o inspetor percebe que aconteceu um acidente de verdade. Lloyd salva um menino de ser pisoteado por um boi, vendo que aquele era o líder do bando, e ora entrega Anya para o seu marido e atinge os pontos de pressão do animal, conseguindo assim nocauteá-lo, e com isso eles decidem voltar. Henderson fica maluco ao observar tamanha elegância e vai até os Fogger, dizendo que eles conquistaram o direito de participar da entrevista, e fica assustado ao ver que eles tinham outra muda de roupas. Na entrevista, Lloyd fala que escolheu o Colégio Eden porque os docentes de lá são no mínimo inigualáveis. O professor Swan é um completo insensível e faz várias perguntas inconvenientes para Yor, isso porque sua esposa pediu divórcio, então ele odeia todos os casais minimamente felizes. Anya fala que faria qualquer coisa para alcançar o sucesso, como passar por uma selva sem suprimentos e dançar com a morte para reunir coragem, o que surpreende muito o senhor elegante. Quando perguntam qual a nota ela daria para seus pais, Anya responde que daria nota máxima, pois os ama muito e quer ficar com eles para sempre. Sua pergunta se ela preferia a mãe antiga ou a atual. Anya começa a chorar quando lembra da sua mãe biológica. Yor é a primeira a se enfurecer, e não conseguindo se conter, Lloyd desfere um soco na mesa, atingindo um mosquito. Lloyd então decide ir embora, alegando que não quer que sua filha frequente uma instituição que faz pouco caso dos sentimentos de uma criança. Tocado pelas palavras de um pai, Henderson dá um soco deveras elegante na cara do maldito docente. Em casa, Lloyd refletia que fracassou na missão por causa dos seus sentimentos. Anya pede desculpas por não ter se saído melhor, pois quer que eles continuem juntos. Ele pensa que espiões sempre esperam pelo pior e se preparam, mas dessa vez vai deixar as coisas na mão do destino. No dia para saber quais alunos passaram, os Fogger estão muito nervosos, diferente do chefe de Lloyd, que diz que Twilight vai ter sucesso, afinal é o melhor espião de Westeros. Entretanto, o nome de Anya não estava na lista de aprovados. Antes que pudessem ir para casa deprimidos, o professor Henderson os chama para conversar e mostra a eles que Anya está no topo da fila da lista de espera, e se alguém não se matricular, ela poderá entrar na escola. Ele diz que Lloyd salvou o professor do assassino número 1 do mundo, que é o Mosquito, e isso aumentou sua pontuação. Yor até pensa em eliminar um dos pais dos alunos para que Anya garanta sua vaga. O senhor elegante fala que talvez ele não lecione mais naquela escola, graças à surra que deu em Swan. Em casa, Anya fazia uma dança para ser aceita. De repente,
repente o telefone toca, e depois de encerrar a ligação, Lloyd comemora por sua filha ter sido aceita no colégio. Nesse mesmo momento, Frank aparece para comemorarem, e acaba ficando bêbado junto com Yor. Frank usa Anya para convencer Lloyd a alugarem um castelo, parecido com um programa de espionagem que ela adora. Ele então entra em contato com o quartel-general para fazer todos os preparativos. Eles então vão de avião até o castelo, onde Anya usa a boa e velha chantagem, dizendo que está faltando criados inimigos, por isso não irá à escola. Twilight então pede por agentes da agência, que surgem de todos os lados para ajudar nessa importante missão. Eles então organizam a brincadeira como se fosse uma espécie de reality show. Lloyd rapidamente coloca sua máscara, se transformando agora em Lloyd Man. Para conseguir salvar a princesa Anya, Lloydman passa por todos os capangas do Conde Descabelado e sobe a torre derrubando os inimigos com sua arma de bolinhas. Seu último obstáculo é a bruxa Hortícia, que enfrenta todos aqueles que tentarem sequestrar a princesa, mas antes que pudesse mandá-lo para o além, ela acaba pegando no sono. No fim, ele consegue salvar Anya e todos parabenizam ela por ter conseguido entrar no Colégio Éden, e Anya diz a seu pai que vai dar o seu melhor na escola. No dia seguinte, eles vão até o ateliê para fazer o uniforme escolar de Anya. A dona da loja fala que os novos alunos do Colégio Éden sempre são sequestrados, afinal são de famílias ricas, deixando Anya com medo de ir estudar. 5 dias depois, Lloyd mente dizendo que o chamaram no trabalho e que só vai voltar de noite. Ele então entra em uma cabine de fotos, que na verdade é uma passagem para um QG secreto. O agente então se encontra com sua supervisora chamada Sylvia, que está muito brava com as despesas do castelo, mas ele diz que eram despesas necessárias para o bem da missão. Ela explica sobre a segunda parte da missão, comentando que a escola oferece uma educação de primeira e os alunos destaques recebem o título de discípulos imperiais. Então Anya terá que se tornar uma para que possam se aproximar de Desmond, o alvo da Operação Strix. Para isso, Anya deve reunir 8 estrelas, que só são ganhas tendo notas excelentes ou contribuindo com a sociedade. Mas se ela se comportar mal, vai ganhar raios, que causam expulsão. Enquanto isso, Anya vestia seu uniforme escolar, feito por encomenda, e mostra para todos que via no caminho que agora tinha uma roupinha nova. Depois de mostrar para todos como está fofa, as duas vão até o mercado para fazer compras para prepararem um jantar surpresa para Lloyd. No entanto, Anya fica entediada e se separa de sua mãe. Lá fora, ela é raptada por uns bandidos, que só fizeram isso por ela estar vestida com o uniforme do Colégio Éden. Porém, Yor aparece e afugenta os metidos a ladrões, dizendo que é a mãe daquela garotinha. Vendo que ela está triste por ter estragado os ingredientes, Anya afaga sua cabeça e fala que gosta de como sua mãe é forte e estilosa. Por isso pede para que ela treine nas artes marciais, para não ter mais que sentir medo, afirmando que deseja ser igual sua mãe. E quando Lloyd chega em casa, se depara com as duas treinando. No dia da admissão, eles anunciam a casa em que cada estudante vai ficar. Lloyd mexeu uns pauzinhos e colocou Anya na mesma casa de Damian Desmond, o segundo filho do alvo da missão. Seu plano é um esquema de amizade, para que ambas as famílias fiquem mais próximas, e assim Lloyd fará contato com o alvo. No entanto, Anya não foi muito com a cara do moleque. O senhor elegante foi rebaixado de inspetor para professor e ficou encarregado da sala dela. Damian, por sua vez, não estava querendo fazer amizade e começou a implicar com Anya e sua colega Beck Blackbell. Porém, ela perde o controle quando ele fala mal de seu pai e desfere um soco da destruição na cara de Damian. Lembrando que sua mãe disse que o uso da força só é admissível quando um amigo estiver em apuros, ela diz que fez isso porque o garoto pisou no pé de Beck. Mesmo admirando esse ato de pura elegância, o professor Henderson acaba lhe dando um raio de punição por causa disso. Na manhã seguinte, a telepata pede desculpas a seu pai, e ele diz pra ela pedir desculpas e se animar, afinal esse é seu primeiro dia de aula. Em seguida, a menina entra no ônibus escolar e chega no colégio. Lá ela se reencontra com Beck, logo depois elas dão de cara com Damian. Anya tenta se desculpar com ele, mas Beck a puxa pelo braço e Lloyd a vigia de longe. Na sala de aula, Anya lê a mente de todos os seus colegas e percebe que nenhum deles gosta de sua presença por causa do soco estilo Saitama que deu na cara de Damian. Porém, diferente deles, Beck se mostra ser bem gentil e deseja ser sua amiga. Com o início da aula de matemática, o docente ensina a eles o teorema de Pitágoras, mas Anya acabou dormindo por causa do tédio. Lloyd, por sua vez, começa a passar algumas mensagens e dicas secretas para lembrar Anya de se desculpar com Damian. Ele se disfarça de garçom e escreve a palavra desculpas na
omelete de Anya. No entanto, Beck diz que ele é quem deveria se desculpar primeiro, afinal foi ele quem começou. Para separá-las, o espião usa o microfone da escola para chamar Beck, dando chance para Anya se aproximar de Damian. Ela começa a chorar e se desculpa dizendo que só queria ser sua amiga. Porém, o garoto acaba se apaixonando por ela, mas por não saber o que está sentindo, ele sai correndo, alegando que nunca vai perdoá-la. Já em casa, Lloyd diz que ela tem que resolver as equações antes de assistir TV. Ela até pede ajuda a Yor e lê sua mente para conseguir a resposta. No entanto, ela não é muito inteligente e acaba não conseguindo ajudar. Anya então fica chateada por não conseguir e se tranca em seu quarto. Yor conta que sempre elogiava seu irmão e isso deixava motivado nos estudos e sugere que use essa abordagem com Anya. Ele então agradece Yor por ser a mãe da família e vai falar com Anya. Porém, quando entra em seu quarto, nota que ela pegou no sono enquanto estudava para tirar boas notas para seu pai. Naquela noite, Dominique se encontra com Yuri, que fica em choque ao saber que sua irmã havia se casado. No dia seguinte, a polícia secreta prende um homem na prefeitura por suspeitas que ele esteja ajudando um espião de outra nação. Yuri é o segundo tenente da polícia secreta e, interrogando o suspeito, ele mostra as provas de que o cara entregou documentos importantes, onde o mesmo diz que só queria ganhar um dinheiro extra. Yuri então pergunta se ele conhece Twilight e ele responde que não, então acaba sendo punido por Yuri, dizendo que vai fazer de tudo para proteger o país em que sua irmã vive. Na casa dos Forger, Anya diz que Bondman tem 2/8 das balas, fazendo Lloyd perceber que ela aprende mais fácil quando assiste desenhos. Yor então chega desesperada, dizendo que seu irmão vai visitá-los naquela noite. Porém, Lloyd diz para não se preocupar, pois comprou acessórios de casais para esse tipo de situação. Anya, por sua vez, não aguenta esperar e acaba dormindo. Yuri se atrasa um pouco, mas finalmente chega e começa a analisar Lloyd para descobrir se ele é digno da sua amada irmã. Ele então se senta e pergunta a sua irmã o porquê dela ter escondido seu casamento durante um ano inteiro. Na maior cara de pau, ela diz que esqueceu e ele simplesmente aceita, pois a lógica não se aplica quando sua irmã está envolvida. Eles então começam a comer e beber à vontade. Yuri conta que foi até Algaria a trabalho e foi lá onde comprou esse vinho por 200 Dalks. Porém, Lloyd reconhece que essa história é uma mentira que saiu direto da agência da inteligência da Ostânia sobre a arte do engano, revelando que já sabia que Yuri faz parte da polícia secreta, isso graças a Frank, que puxou essas informações. Por estar meio alterado por causa do álcool, Yuri questiona se Lloyd tem o que é preciso para proteger sua irmã, e Lloyd diz que faria de tudo para proteger a mulher que ama. Yuri então pede para que eles se beijem, para provar se realmente estão casados. Sem saída, Yor vira a garrafa de vinho para criar coragem. No entanto, Yuri lembra de como sua irmã beijava seu rosto. Sentindo ciúmes, ele tenta interromper o beijo e acaba levando um tapão na cara e começa a chorar, dizendo que não devia tê-los testado. Lloyd então agradece por ele ter cuidado dela até agora, dizendo para trabalharem juntos para fazer Yor feliz. Porém, ele recusa e diz que um dia vai desmascará-lo. Na manhã seguinte, Anya acorda e, lendo a mente de seu pai, descobre que seu tio é da polícia secreta e fica super empolgada, dizendo que queria ter conhecido ele. O espião então começa a suspeitar de sua esposa e decide colocar uma escuta nela, isso para saber se ela tem conhecimento de que Yuri faz parte da polícia secreta. Então ele finge que vai limpar uma poeira na gola dela e coloca a escuta. Enquanto Yor está no trabalho, Lloyd começa a ouvir as conversas dela, mas a mulher apenas pede dicas para suas colegas sobre como ser uma boa esposa. Em seguida, ela é mandada para enviar um envelope a pedido de seu chefe. Então Lloyd e Frank se disfarçam de membros da polícia secreta e abordam ela e ameaçam prendê-la se não colaborar. Dessa forma, descobrirão se Yor sabe a identidade de seu irmão apenas por citar o nome dele. Porém, ela não faz isso e prova sua inocência. No fim da tarde, ela se encontra com Lloyd, que por estar arrependido, retira a escuta que havia colocado na gola dela e joga a escuta no lixo. Na manhã seguinte, na escola, o docente Henderson fala que aquele vai ser um dia elegante para o Colégio Eden. Porém, quando chega na sala de aula, observa os alunos discutindo, e isso não é muito elegante. Ao chegar em casa, Anya informa seus pais de que vai ter uma competição de queimada na escola, e aquele que tiver o melhor desempenho ganhará uma estrela. Então Yor decide começar seu treinamento, instruindo ela a fazer abdominais e corrida todos os dias. De noite, ela ensina a pisar com força no chão para jogar a bola, e em uma demonstração acaba derrubando uma árvore do parque. Em sua rotina, ela faz meditação e corre subindo escadas no maior estilo Rock Balboa. A competição finalmente chega e Damian está ali para conseguir a estrela igual seu irmão mais velho. As duas casas então começam a se enfrentar. Damian faz o primeiro arremesso, que é segurado por Bill Watkins, que por incrível que pareça tem 6 anos de
de idade. O personagem de Jojo então joga a bola de volta e elimina 4 alunos de uma única vez. Damian lembra de seus treinamentos em Namekusei e com a ajuda de seus amigos ele realiza um forte arremesso, mas Jojo pega a bola e devolve novamente. No entanto, um dos amigos de Damian entra na frente para protegê-lo. O Maromba então começa a mirar em Anya, mas lendo sua mente, ela consegue desviar de todas as bolas, porém ela acaba tropeçando e caindo, então Damian entra na frente para que ela não seja atingida com aquele poderoso arremesso. Por isso ele acaba sendo eliminado e perdendo sua chance de ganhar a estrela. Como era a única esperança de vitória, Anya lembra de sua mãe que abriu as águas com um arremesso. Ela tenta reproduzir esse lançamento, mas graças à gravidade ela acaba jogando a bola no chão e o garoto forte ganha o jogo. Porém, Henderson fala que não se ganha estrelas apenas com uma única partida de queimada. No dia seguinte, Lloyd percebe que sua filha só tirou notas baixas e força ela a ir estudar. A ideia da telepata é descobrir qual a melhor matéria de seus colegas para ler as mentes certas e conseguir nota máxima. Lloyd até pensa em usar métodos dissimulados para melhorar as notas dela, porém o colégio iria descobrir se as notas simplesmente aumentassem do nada, então decide tentar de outra maneira. Ele então leva Anya para fazer serviços comunitários em um hospital para ganhar algum mérito com a escola. No entanto, a menina quebra um jarro de flores no seu primeiro dia e na biblioteca ela acaba lendo os livros ao invés de organizá-los. Devido a isso, ela acaba perdendo a vaga de voluntária. Ao mesmo tempo, um garoto aparentemente da fisioterapia acaba se afogando na piscina. Por conta da sua telepatia, Anya percebe que ele está em perigo e corre até a piscina e mergulha para salvá-lo, mas ela acaba se afogando também. No entanto, Lloyd aparece e salva os dois. Anya mente dizendo que percebeu as bolinhas na água e como fez a diferença naquele dia, salvando o menino de ter se afogado, Anya se torna a primeira aluna daquele ano a ganhar uma estrela, causando inveja a todos e pedindo para ser chamada de Anya Estelar. Na sala de aula, seus colegas começam a falar mal da conquista de Anya, porém Damian a defende, alegando que o colégio não tomaria uma decisão como essa sem motivos. No refeitório, Beck fala sobre a recompensa que Anya vai pedir para seus pais e sugere que ela escolha um cachorrinho, já que foi a coisa que Beck mais gostou de receber dos seus pais. Anya então sugere isso a seu pai, alegando que ele vai trazer a paz. Depois de ver o tipo de cachorro que estava em suas mentes, Anya diz que quer um cachorro fofo. Em um canil de cachorros usados como cães-bombas, um deles vê a imagem dos Fogger em sua mente e se senta para esperar a chegada deles. Amigos, que tipo de cachorrinho Anya irá escolher? Qual é o futuro da Operação Strix? Descobriremos isso e muito mais na segunda parte. Se quiser saber como é, se inscreve no canal com o sininho ativado para não perder os próximos recaps de anime. Deixa o like que vai ajudar muito, pessoal, vocês não têm noção. Comenta o que vocês acham dessa temporada e quais animes querem que eu traga para vocês assistirem. Bom, é isso, nós nos vemos no meu próximo vídeo. Tchau!